E aí, outro dia, eu me peguei pensando, nunca coloquei uma moeda ali dentro do projeto que é para Rose, né? E eu louvo ao Senhor também pelo mês de maio, porque nós temos aprendido muitas coisas. Uma das coisas que eu aprendi é que eu estava dando meu dízimo errado, né? E eu aprendi. E também, devido a algumas dificuldades, teve algum mês que eu não dizimei. E Deus, nesse mês de maio, Ele me trouxe a consciência que, independente da minha situação, eu preciso ser fiel ao Senhor. Então, que nós possamos ter essa consciência. Independente, sejamos fiéis ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é fiel. E a Bíblia que diz que ninguém, aquele que é fiel ao Senhor, não irá mendigar o pão. Então, que possamos ser fiel ao Senhor. Eu queria convidar você para abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Que diz assim: certo dia o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. O mês de maio, né, nós tivemos várias ministrações. Eu quero louvar o Senhor pela vida de cada irmã que esteve aqui e que permitiu ser usada pelo Senhor. Através da vida de Lívia, o Senhor nos ensinou o que são primícias. Através da vida de Nalva, o Senhor nos ensinou a ter compromisso. Através da vida de Carmen, o Senhor nos ensinou a aborrecer o pecado e a amar a nossa família. Através da vida de Dona Neuza, o Senhor nos ensinou a ter intimidade. Através da vida de Carol, o Senhor nos ensinou que a nossa casa deve estar alicerçada na rocha que é Cristo, senão qualquer orvalho ela desmorona. Através da vida de Patrícia, o Senhor nos ensinou que precisamos dizer não a nossos filhos. E hoje, Deus vai nos ensinar que precisamos obedecer. Quando Deus chamou Abraão, Deus não deu uma opção a Abraão. Deus deu uma ordem. Porque no versículo fala: saia da sua terra. Ele não perguntou a Abraão: você quer sair da sua terra? Não. Ele deu uma ordem: saia. E qual é a ordem que Deus nos deu e que nós temos negligenciado essa ordem? O que é que Deus tem falado com você para você sair e você tem dito não ao Senhor? Não porque é bom estar na zona de conforto, é bom estar prostrado, é bom estar no meio dos parentes, porque no meio dos parentes eu me sinto protegido, eu me sinto acolhido. Mas a Bíblia diz: saia da sua terra, do meio da sua parentela. O que significa obedecer? Submeter-se à vontade de cumprir as ordens, ficar sobre a autoridade e deixar-se governar ou conduzir. Abraão se submeteu à vontade de Deus e foi cumprir a ordem do Senhor. Ele ficou sobre a autoridade de Deus e deixou Deus governar e conduzir a sua vida. Precisamos deixar Deus ser o governante das nossas vidas. Precisamos deixar Deus agir nas nossas vidas. Dizemos que Deus, Ele é tudo, mas quando aperta o cinto, Jesus, Deus não está me vendo. Abraão, ele não se preocupou no que ele ia comer, nem no que ele ia vestir.
Ele simplesmente obedeceu junto com Sara. Eu disse, Senhor, essa palavra, ela fala, né, da família, dos casados, porque Abraão e Sara eram casados nessa época, e os jovens. E o Senhor ministrou ao meu coração para os jovens. Quando vocês casarem, vocês não têm que começar a obedecer quando casar. Vocês têm que entrar no casamento já sendo obedientes. Vocês precisam entender o que é prioridade, o que é primícia. Quando eu não entendo isso, eu tenho um casamento falido. Abraão entendeu que Deus era a prioridade. Abraão entendeu o chamado do Senhor na vida dele. E o que é que acontece com muitos casamentos, com muitos jovens que se casam? Esquece que Deus é a prioridade. Ah, vamos assim mesmo, faz de qualquer jeito. E aí, dá-se início a um divórcio. Porque se você colocar Deus na ordem, e Deus foi me mostrando a ordem, Deus nos trouxe o que é primícia. Você precisa saber o que é primícia. Você precisa saber o que é compromisso. Você precisa dizer não ao pecado. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa ser alicerçado na rocha. Mas, se eu não for obediente, eu nunca vou ter uma casa alicerçada na rocha. Se eu não for obediente, eu nunca vou ter intimidade com Deus. Porque a obediência, ela tem que vir do início. Quando eu sou obediente, eu entendo o chamado do meu pastor. Quando eu sou obediente, eu entendo que eu tenho horários a cumprir. Quando eu sou obediente, eu entendo que, como a irmã Iris nos trouxe nessa noite, que a obra não é do homem, a obra é do Senhor. Então, é preciso obedecer. E aí, o que acontece? Muitos casam, formam famílias, mas estão com seus cordões umbilicais grudados na mãe e no pai. Qualquer conflito que tem dentro de casa, vai para a mãe e para o pai resolver. A Bíblia diz o quê? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e vai se unir a quem? A sua mulher. Então, quem é a sua família hoje? É o seu cônjuge. A mãe tem pressão alta, o pai tem problema no coração, e você está lá, descarregando seus problemas. E aí, quando a mãe chega e dá conselho, não aceita o conselho. Está se metendo onde não foi chamado. Está se metendo onde não foi chamado. Ou formou família para quê? Formou família para quê? Para obedecer ao Senhor. Então, não leve seus conflitos familiares para o seu pai e sua mãe resolver. Muitos confundem honrar mãe e pai com levar problemas. Vamos ver o que é honrar mãe e pai. Honrar é exaltar, glorificar, reverenciar, enobrecer. Honrar não é você abrir a boca e dizer ao seu pai e à sua mãe que você acha que ela tem que ouvir, porque você quer que ela entenda da forma que você acha que deve ser entendido. Então, família, ela é um projeto. Todo projeto tem as suas etapas. Todo projeto passa pelos ajustes. Todo projeto, ele tem que ser analisado. Então, eu não posso. É muito bom casar e jogar os meus problemas nas costas da minha mãe e do meu pai. Não pode ser assim. Porque Deus, ele tem que ser o centro da nossa família. Então, se Deus é o centro, a minha mãe e meu pai, ela não pode resolver os meus conflitos.
eu tenho que orar. E eu tenho que honrar a minha mãe e o meu pai. Mas para o pai e a mãe também, o Senhor falou também. Os pais também precisam entender que os filhos cresceram e formaram família. Os filhos cresceram, não são mais bebês, não precisam mais de leite. Os filhos agora são adultos. A Bíblia diz o quê? Instrui quem? O adulto ou o menino? A Bíblia diz o menino. A Bíblia não diz o adulto. Deus é lindo porque Ele tem palavra para tudo. A Bíblia diz instrui o menino. Então minha obrigação hoje é instruir Cauã. Mas quando Cauã formar uma família, eu não posso me intrometer na vida de Cauã, porque foi uma escolha de Cauã. Obediência é uma escolha. É você que escolhe se você vai ser obediente ou não ao Senhor. E aí o que é que acontece? Os pais abraçam todos os problemas dos filhos. Ah, venha, não, venha, abraça tudo. Não tem tempo nem para a esposa, porque os filhos preencheu todo o que era para ele dar para a esposa. E aí o que é que acontece? Guerras no meio da família. Uma família onde há várias cabeças, todos mandam. Genro, genra, sogro, nora, tio, tia. Se duvidar, até o cachorro manda na casa. Todos mandam. Porque não aprendeu que saia da sua terra, da sua parentela, saia da sua terra, da sua parentela. Quando nós casamos, o nosso confidente passa a ser nossa esposa, nosso esposo. Às vezes tem casal, tem marido e mulher também, que a mulher não sabe de nada, quem sabe é a mãe. Quando a mulher vai saber, já se passou rios, já levou, e a mulher fica, nem sabia que aconteceu. Isso não é mandamento de Deus. Então, honre a sua mulher, honre o seu marido, honre o seu filho, mas ensine. Ensine. Se não aprendeu ainda quando estava pequeno, ensine. Existem problemas no meio da família que é para nós orarmos, não é para agir. Quando eu estava para sair da Assembleia e estava em decisão se eu viria congregar aqui ou não, eu estava fazendo visitas à Assembleia da Madureira. E eu nunca esqueço que em um dos cultos que eu fui, o pastor Lutério, ele deu um testemunho. Ele falou que ele foi acordado de madrugada pelo Espírito Santo de Deus e falou com ele para ele orar pelo filho. E disse a ele que o telefone iria tocar, mas ele não ia atender. Ele era para ele orar. Se ele não obedecesse, o filho dele ia morrer. E aí ele obedeceu, foi orar. E o filho passou por um estreito terrível. Mas Deus deu livramento. Sabe por que Deus deu livramento? Porque naquele momento o pastor escolheu obedecer. Então, às vezes, saímos desesperados. O telefone toca. Vamos lá resolver o problema. Ah, tá aqui. Bora, corre, sai de qualquer jeito. Não pede nem a direção ao Senhor. Super pai, super mãe. Vamos resolver. E Deus? E Deus? Será que nesse momento que nós estamos correndo, Deus, Ele tem aprovado? Você largou tudo para cuidar dos seus filhos que já estão crescidos, que já sabem o caminho. O que foi que mudou na sua casa? Sua casa está perecendo. Sabe por quê? Porque você não ensinou ao seu filho que ele saiu da parentela. Saia da sua casa,
do meio da sua parentela e vá para uma terra, ao qual eu te mostrarei. Deus não falou nada a Abraão o que ia acontecer. Deus deu apenas uma ordem a Abraão. E Abraão obedeceu. Então precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Aleluia. Eu fiquei temerosa. Quando Carol falou comigo, né? Ela sabe que todo ano eu fico, não. E ela, não, você vai. E aí, Senhor, o que é que eu vou levar? E eu já sei, vou falar sobre o templo. Vou falar sobre a história de Salomão. Aí eu estava no tanque lavando roupa. Deus disse, não. Quem vai falar sobre o templo é Carol. Carol vai falar sobre a construção. E você vai falar sobre obedecer. E me deu na mesma hora a referência bíblica. É difícil, irmão? Não. Porque Abraão ele não viu dificuldade. Sabe quando é difícil? Quando eu não quero obedecer. Sabe quando é difícil? Quando eu coloco Deus em segundo plano. Sabe quando é difícil? Quando eu não entendo que Deus, Ele tem que ser o centro da minha vida. E Abraão, ele entendia que Deus era o centro da vida dele. Eu fiz um esboço enorme, mas Deus estava me levando para outra direção. Então, é preciso a gente acordar. O Senhor está às portas. O Senhor está às portas. Não é mais tempo de ficarmos com conversinhas. Tudo nos aborrece. Não suporto fulano. Que nada. Briga, irmãos. É normal. Normal não. A Bíblia diz que se você não ama seu irmão que você vê, como é que você vai amar o Senhor que você não vê? Casas desmoronando, porque pai e mães são alheios às situações. Não sabe dizer não, como o Pai Luciano nos trouxe. E o que nos choca é que não são crianças. Que Deus trouxe ao meu entendimento é que não é Cauã, não é Felipe, porque Cauã e Felipe, Noemi, Sara, Esther, ainda estão em formação. São filhos maduros, filhos que casaram, que ao invés de honrar pai e mãe, estão matando seus pais. Aleluia! Quando eu não honro, eu mato. Então, se você ama seu pai e sua mãe, assuma a sua família. Assuma a sua família. Passe a exercer o papel que o Senhor lhe deu. Homem, cabeça. Mulher, ajudadora. Filho, herança. Filhos, herança. Quando eu não obedeço, eu estou colocando maldição. É preciso obedecer à voz do Senhor. É um princípio bíblico. Saia da sua terra, da sua parentela. É uma ordem do Senhor. Tudo vai bem nos primeiros anos de casado. Isso é mentira do mundo. Isso é mentira do diabo. Você vive 100 anos, 200 anos, se Deus quiser, com a mesma pessoa. Basta você querer. Casamento não é folha de papel para você amassar e jogar fora. Jovens, analise antes de casar. Eita! Analise antes de casar. Porque depois vai pagar o preço. Aleluia! Pai, mães, aconselhem enquanto está dentro de casa. Porque depois que sair, eles têm que ter responsabilidades. Aleluia! É sim, É Pai.
preciso ter responsabilidade. É muito fácil. Pai, mãe, pague minha conta. Pai, mãe, quero comida. Não sabe o que é o mundo. Não sabe nem o que é família. Não sabe nem o que são os filhos. Mas Deus vai cobrar. Deus vai cobrar do pai, da mãe, do genro, da nora, do tio, dos avós. Deus vai cobrar. Olha como Deus é perfeito. A família começa com o marido e a mulher. Depois vem quem? Os filhos. Aí os filhos casam. Quem é que fica? O marido e a mulher. Volta tudo como antes. Mas não. Parece que casaram e os filhos já estavam. Não veio o marido primeiro, não. Veio os filhos primeiro. É preciso, queridos, que nós possamos abrir o nosso entendimento. E o Senhor falou ao meu coração exemplos de famílias que não obedeceram ao Senhor. Olha aí. E o seu fim foi trágico. Vamos lá abrir nossas Bíblias. Alguém abre aí Gênesis 19, 6 até o 8. Outro abra Gênesis 19, 26. Outro abra Atos 5, de 1 ao 10. Outro abra Juízes 16, 15. Nós vamos ver o exemplo dessas 3 famílias que, por não ser obedientes ao Senhor, pagou um preço alto. Quem abriu Gênesis 19, do 6 ao 8, pode ver. Tenho 2 filhas virgens. Vocês vão trazê-las para fora e vocês poderão satisfazer com elas. Mas não encostem a mão deste fruto, pois são perversidade. Olha que pai, exemplo. Tenho 2 filhas virgens. Eu coloco ela para fora e vocês fazem o que querem. Quem abriu Gênesis 19, 26, pode ler. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Tinha uma ordem a obedecer. Não olhe para trás. E simplesmente ela resolveu não obedecer. E a família foi destruída. Quem abriu Atos 5, de 1 ao 10. Mas um homem chamado Ananias, com a conveniência da Sabia? esposa, Essa é vendeu a de lei. propriedade, guardou parte do valor da venda para si. Aleluia. Em seguida entregou o restante aos apóstolos como oferta. Mas, inesperadamente, Pedro lhe disse: Ananias, como você permitiu que Satanás o levasse a mentir ao Espírito Santo, escondendo parte do dinheiro da venda da propriedade? Antes de vendê-la, tudo era seu. Depois que a vendeu, poderia ter gastado o dinheiro como quisesse. Como foi cair nessa armadilha? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Assim que ouviu essas palavras, Ananias caiu morto, e todos os que ouviram a conversa ficaram apavorados. Em seguida, alguns jovens levaram o corpo e o sepultaram. Passadas não mais de 3 horas, chegou a esposa dele, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: diga-me, essa oferta foi o preço total da sua propriedade? Sim, foi esse preço, ela respondeu. Pedro prosseguiu: o que a levou a ser conveniente nessa conspiração contra o Espírito do Senhor? Os homens que sepultaram seu marido estão para chegar, e você será próximo.
com Pedro a falar a verdade. Mesmo assim, escolheram o caminho da mentira, achando eles que poderiam enganar a Deus. A Deus ninguém engana. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Então Deus vê o que ninguém vê, mas o Senhor vê. Quem abriu Juízes 16, 15 a 17? Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me queria? Esta é a terceira vez que você me criticou e não contou o segredo, escondendo coisas, importunando-a o tempo todo. Ela o pensava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou narizeu, desde o ventre da terra. Se fosse rapada o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim. E eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Mas Sansão, ele decidiu agradar, tá bom, Gil, obrigada. Sansão decidiu agradar a Dalila e desobedecer a Deus. O real problema de Sansão se encontra nas mentiras que contou para si. Por não admitir sua importância, permaneceu cego para o perigo óbvio, ao qual seu orgulho e desejo por mulheres estrangeiras o conduzia. Isso levou gradativamente ao caminho da morte. A obediência traz vida, não só para nós, mas para toda a nossa família. Quando nós somos obedientes a Deus, a gente gera vida no meio da nossa família. E quando nós somos desobedientes, a gente gera morte. Qual é a morte que você está gerando no meio da sua família? A obediência de Abraão, o povo de Israel teve a sua história mudada. Por causa da obediência de Abraão, o povo teve a sua história mudada. Como é que você quer que o seu marido mude se você não tem obedecido ao Senhor? Como você quer que sua esposa mude se você não tem obedecido ao Senhor? Como você quer que seus filhos mudem se você não tem obedecido ao Senhor? A obediência de Abraão foi tão grande ao Senhor que aquela geração toda de Israel entrou na terra prometida. Mas tudo deu início com o chamado de Abraão. Obediência é uma escolha, portanto, quem decide somos nós. O pastor, ele pode pregar aqui, como ele tem pregado, mas se você não escolher ser obediente ao que o Espírito Santo tem dito à sua igreja, você vai padecer. Nós vamos padecer. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Eu queria chamar a Dó para levar aqui em cima. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu queria convidar a igreja para ficar de pé. Glória a Deus. Vamos. Papai, né? Glória.